A paz do Senhor Jesus. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre verticalidade e também sobre horizontalidade. O que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso caminhar na presença do Senhor e em direção aos céus. Lucas capítulo 10, versículo 25 e 27 até 27, nos diz assim: Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeu bem, faz isso e viverás. Meu Deus bondoso, querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós declaramos a nossa insuficiência, Senhor. Declaramos ao Pai Santo que dependemos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Dependemos, ó Pai, do alimento espiritual que vem do alto, que vem de Ti, que vem do Teu trono da graça, Senhor. E isso, Senhor, nós não podemos prover por nossos méritos, por nossos meios. Mas Tu, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia e bondade, compadeça-te, Senhor, do Teu povo. Compadeça-te, Senhor, meu Deus, da minha vida, ó Pai, a qual eu coloco nas Tuas mãos e peço, ó Senhor, a bênção da Tua palavra, a Tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus, toma-nos, ó Pai, em Tuas mãos e seja, Senhor, meu Deus, conosco, para a honra e glória do nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse texto, ele está presente no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, onde em Mateus também fala assim: Disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhantemente a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante quando a gente fala de verticalidade, a gente lembra de, nos tempos presentes, a gente vê o esporte, vê uma partida de futebol, vê um vôlei, um basquete, e a gente vê que a tática dos técnicos e os times são elogiados quando ele tem uma tática, um jogo verticalizado. A gente vê um time verticalizado, aquele time que tem o objetivo fazer o gol, que tem o objetivo vencer a partida, e os técnicos que têm esse comportamento são, de certa forma, elogiados. Para a gente que tem um pouquinho mais de cabelos brancos, a gente lembra de alguns times excepcionais que fizeram sucesso. Por exemplo, a seleção de 1982. Ela tinha um time, um jogo bem verticalizado, bem objetivando o gol, a meta adversária. Mas, no entanto, a seleção de 82, com todos esses méritos, com toda essa qualidade, com um técnico que visava o jogo dessa maneira, ela não foi campeã do mundo. Ela sucumbiu, ela perdeu. E, paralelamente ao jogo vertical, a gente tem aquele chamado, esse time é muito maçante, é muito complicado, ele joga muito horizontalizado, ele joga muito do lado, ele joga muito defensivamente.
ele não tem uma técnica, uma tática para vencer, e sim para não perder. Mas, no entanto, para se ganhar campeonato, eu já falei que a Copa de 82, nós perdemos por ter um time extremamente ousado. E a Copa de 94, nós ganhamos ela exatamente com um time que tinha um técnico considerado retranqueiro, um técnico que era considerado conservador, e ali esse time foi campeão em 1994. Bom, na natureza, a gente vê que existe uma força irresistível e sobrenatural no sentido de verticalização. Se a gente olhar uma encosta, por mais íngreme que ela seja, as árvores não nascem perpendicularmente. As árvores nascem e crescem sempre na vertical, elas procuram sempre a verticalidade. Se nós analisarmos nós quando nascemos, uma criança quando nasce, ela começa a experimentar os primeiros passos engatinhando. Mas já já ela começa a se escorar em alguma coisa, ela já começa a se apoiar em alguma coisa, e ela procura a verticalidade. Ela procura ficar em pé, ela procura caminhar. A nossa vida, a cronologia da nossa vida, a partir do momento em que nós respiramos e ganhamos, então, o que nas leis, né, fala que nós somos seres vivos desde a concepção, mas nós ganhamos a partir do momento em que nós nascemos com o respiro. Começa a tocar o relógio cronológico nosso no sentido vertical, no sentido de aumentar. A gente não consegue parar ele, a gente não consegue interromper. As células do corpo humano também têm esse aspecto multiplicador, esse aspecto de crescimento. Os mandamentos de Deus, o mandamento mais importante quando Deus nos criou, foi no sentido de crescermos e multiplicarmos. Verticalidade. Progresso, crescimento e até envelhecimento é, de certa forma, verticalidade. Mas, como nós falamos, nem tudo a gente é progresso, nem tudo é sucesso, nem tudo é vitória, nem tudo a gente ganha. E as próprias carreiras profissionais, as empresas também, ao invés de terem planos de carreira verticais, ou seja, promoções para as pessoas, existem o que as empresas chamam de carreira Y, onde a pessoa pode ser feliz não sendo chefe, não sendo promovido, mas tendo uma atividade paralela, uma promoção paralela, um desvio para uma outra carreira, para uma outra função que exista, de certa forma, não represente uma promoção, mas que represente uma mudança, e essa pessoa fique muito mais feliz do que ela sendo uma chefe, do que sendo ela um supervisor, um gerente, porque as empresas descobriram que às vezes perde-se um bom operacional e ganha-se um péssimo gerente, um péssimo gestor. Isso também na nossa vida. Os mandamentos de Deus também têm esse sentido de verticalidade e horizontalidade. Nós gostamos de falar que os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o nosso relacionamento vertical com Deus. Mas, no entanto, eu coloco 5 mandamentos, porque o honrar pai e mãe também tem o sentido, tem o aspecto de verticalidade. Honrar os nossos pais também tem o mesmo aspecto da gente honrar a Deus, da gente ter a Deus sobre todas as coisas. Então, há um equilíbrio na lei de Deus, nos 10 mandamentos, no aspecto de verticalidade dos nossos relacionamentos, na nossa busca, no nosso interesse vertical, e também nas nossas questões horizontais, nos nossos relacionamentos humanos.
Na verdade, assim como a criança, intuitivamente, começa a buscar apoio, começa a crescer, ficar em pé, nós também temos um objetivo: olhar para o alto. Nós temos um objetivo de buscar algo superior, olhar para onde vem o nosso socorro. E nós sabemos que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos como passageiros, peregrinos, momentâneos. Os nossos olhos têm que sempre estar voltados para onde vem o nosso socorro. Por isso que o salmista diz, olho para os montes, de onde me virá o socorro? E assim ele também diz que assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Nós somos cidadãos celestiais. Nós estamos aqui numa passagem momentânea, que Deus é quem sabe quais são os nossos tempos, quais são os nossos dias. No entanto, nós temos um objetivo, uma meta, e que temos que ter a nossa estratégia de vida, que não é uma estratégia formada por nós, mas de compreender o equilíbrio de verticalizar, olhando para Deus como autor e consumador da nossa fé, e olhar para os nossos semelhantes, olhar para o nosso papel, para a nossa importância, para aquilo que nós temos que estar aqui dentro desse mundo, qual é o nosso papel. Por isso que, olhando para o Senhor, a gente vê em Isaías, ele falando assim, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ainda que nós não conheçamos a Deus intuitivamente, Deus é Deus sobre todas as coisas. Ainda que nós olhamos para tudo e falamos, não, isso aqui é tudo um acaso, isso é tudo uma explosão, isso não é. Deus é Deus. Deus existe, Deus é soberano, mesmo que eu, na minha ignorância, queira recusar essa compreensão e esse entendimento. Reconhecendo Deus, há de se reconhecer também os mandamentos e os estatutos do Senhor. Porque existem leis, existem estatutos que a própria natureza nos ensina. Nós falamos aí, existe, por exemplo, a lei da gravidade. É impossível a gente sair flutuando. A gravidade nos puxa, nos coloca aqui. E nós falamos que a lei espiritual, aquilo que nos leva para o alto, aquilo que nos leva a almejar algo superior, algo que a gente sabe que estaremos e buscaremos trilhar, porque é no alto que vem a nossa salvação. Reconhecer a Deus superior, supremo, porque por mais que a gente queira nos igualarmos, e as pessoas, e podemos até nos igualar horizontalmente, mas existe um ser supremo, um Deus soberano, um Deus sobre todas as coisas. E isso faz com que haja igrejas, crentes e pastores mais verticalizados e mais horizontados do que outros. Por exemplo, uma igreja, um pastor, um crente verticalizado, ele busca sempre ser dirigidos pelo Espírito Santo. A meta, o objetivo é ser dirigido pelo Espírito Santo. É reconhecer Deus soberano sobre todas as coisas. Uma igreja, um crente verticalizado, consegue compreender o papel dele, consegue compreender o tamanho e a importância que nós temos. A nossa importância não pode jamais diminuir e sobrepor a importância e o tamanho que Deus é para nossas vidas. O tamanho que o Evangelho, o tamanho que Jesus é no nosso dia a dia.
no nosso mundo, nas nossas decisões, o crente verticalizado, a igreja verticalizada, ela coloca Deus acima de tudo o que ele faz. Ele depende de Deus. Ele coloca Deus nos seus trabalhos, nos seus projetos, nos seus negócios, na forma de evangelizar, na forma de falar do amor de Deus. O crente verticalizado e a igreja verticalizada, ela despende tempos preciosos na presença de Deus. Ele tem vontade de estar na presença de Deus e ali permanecer por um tempo importante, um tempo que dá tempo para receber a cura, para receber o bálsamo, para receber a orientação, para receber a direção, para receber uma palavra que vem no coração das pessoas. A igreja verticalizada dedica tempo precioso de comunhão, de intercessão, de oração na presença de Deus. Porque a palavra de Deus que nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O crente verticalizado, ele é muito mais Maria, porque ele está ali sorvendo, buscando da presença de Deus. Não há outra coisa que chame a atenção, que desvie a atenção do crente, da igreja, do pastor verticalizado. Lógico que existem riscos, existem situações em que as pessoas nessa busca ou nesse intuito verticalizador começam, de certa forma, até querer ser legalista, querer ser mais crente, querer ser uma igreja mais santa, uma igreja mais pura, uma igreja mais do que as outras. E aí entra-se aquelas questões da fé, a questão das obras, as questões que precisam ser mitigadas, que precisam ser superadas para que essas coisas não venham a acontecer. Porque nós vivemos aqui num papel aonde o Senhor Deus nos comissionou a fazer. Poderia ter sido anjos, mas escolheu a nós, descendentes de Abraão, para estar fazendo isso. Por outro lado, o crente horizontalizado é um crente muito envolvido nas situações do mundo. Ele é um crente que tem muita comunhão um com os outros, vive atarefado, vive um ativismo exacerbado, um ativismo exagerado, não contrapondo uma liturgia, uma forma de cultuar a Deus de forma mais espiritualizada e sim mais voltada para os departamentos, para as atividades da igreja, para os cumprimentos de normas. E esse risco de flexibilização, nós vimos hoje na nossa lição, a questão de contextualização, corre-se o risco de trazer uma mensagem, um evangelho um pouco mais palatável, um pouco mais popular, e que desvie do caminho, que desvie da vontade do Pai, da vontade de Deus. A horizontalização e a verticalização é necessária dentro do balanceamento que o próprio Deus nos concede. A Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Fazer o exato balanceamento disso, fazer a exata dimensão de cada uma dessas áreas, o crente não erra a mão. Ele não erra a mão em ser aquele crente que você pergunta, qual o nome, ou meu irmão,
Como vai você? Ele te responde em línguas estranhas. E também não é aquele crente que está totalmente, somente envolvido em atividades, em cuidado, em querer fazer as coisas para agradar os irmãos e esquece que tem, e o mais importante, agradar a Deus sobre todas as coisas. O grande exemplo, a grande referência que nós temos é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De forma extremamente vertical. Ele desce até nós. Ele se faz carne. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. De uma forma extremamente vertical, ele desce, vem até nós. E chegando até nós, ele se horizontaliza. Ele se relaciona com cada um de nós. Ele sente o que cada um de nós sentimos. Ele olha para cada uma das nossas dificuldades e vive ela na nossa carne, na nossa maneira, no nosso meio, no nosso mundo, da forma como nós as encaramos. Ele se horizontaliza e ele habita entre nós. E habitando entre nós, ele vem cumprir o objetivo de resgate para as nossas almas. E é necessário que ele se verticalize ainda mais as profundezas do inferno. Que ele desça para pegar a chave da morte, para trazer vida para cada um de nós. E ele faz isso e retorna para o horizonte aonde nós estamos e nos dá a condição de termos agora acesso ao Pai. De termos agora condição de ascendermos, de nos apoiarmos e nos firmarmos os nossos passos, firmarmos os nossos pés e entrarmos diante da presença do Pai. Mas ele se vai, ele sobe aos céus, e vendo os seus discípulos, que foi levado às alturas a uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, estando os seus discípulos com os olhos fitos ao céu enquanto ele subia, eis que 2 anjos se puseram vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir como dos céus o viste ir. Esse Jesus virá, ele voltará, e ele nos deu a promessa do Espírito Santo, porque enquanto aqui vivemos, nós temos que ter o balanceamento, nós temos que ter a compreensão do que é olhar para o Deus como o Senhor absoluto das nossas vidas e olhar para os nossos semelhantes como uma necessidade básica, uma necessidade premente, uma necessidade que nós temos para nos ajudarmos a caminharmos juntos e chegarmos na presença do nosso Deus. O grande exemplo de uma verticalidade, uma horizontalidade, está exatamente no cruzamento dessas 2 linhas. Está exatamente em compreender a vinda do Senhor Jesus tornando-se servo entre nós. Está na horizontalização de Jesus, trazendo para nós a compreensão e trazendo para nós a presença do Espírito Santo, de que nós também somos filhos de Deus e que nós temos direito àquilo, tudo que Ele conquistou por nós. E Ele rasga o véu, e Ele retira todo o impedimento, Ele retira todo o embaraço, Ele nos liga diretamente ao Pai, assim como a escada de Jacó ligava os céus e a terra, assim como os anjos desciam e subiam, leva as nossas orações e trazem as bênçãos do céu, para que nós possamos firmes permanecermos
na presença de Deus e olhar para alto, olhar para cima, olhar para o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer o gol. O nosso objetivo é acertar. O nosso objetivo não é ficarmos aqui nas nossas atividades, porque quando Jesus voltar, Ele voltará e essas pessoas, tanto da direita como da esquerda, se afluirão a um único canal, se afluirão a um único caminho, porque Ele fala: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse caminho Ele firmou, Ele fez, é o símbolo da cruz, vindo uns da direita, vindo uns das esquerdas, aqueles que também afluem das profundezas, que têm os seus pecados perdoados, porque a palavra também nos diz que aqueles que estarão mortos serão ressuscitados, e Ele nos leva, não havendo gregos, não havendo judeus, não havendo livres, não havendo macho, não havendo fêmea, porque todos somos de Cristo. E assim, esse caminho, essa condição de chegarmos, estará aberta por nós. Até a ressurreição é um sinal da verticalização. Porque todos que estarão mortos, todos que estão deitados, todos que estão dormindo, serão acordados, ouvirão a voz para estarem em pé, para juntos chegarmos e encontrarmos com o nosso Senhor Jesus nos céus. Apocalipse 1,17 diz: eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É incrível compreendermos que a verticalização e a horizontalização tem a ver com a cruz de Cristo, tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com o plano de salvação para cada um de nós, tem a ver com aceitarmos o caminho que Jesus fez para nos conduzir aos céus. E Ele diz que Ele é o único caminho. E aí, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de agir com os nossos semelhantes, é Bíblia. Na forma de olharmos para a salvação, para aquilo que Ele nos prometeu, para aquilo que nos aguarda no porvir, é Bíblia, é a palavra de Deus. A iniciar-se com os 10 mandamentos, e ao finalizar em Apocalipse, e ao passar pela promessa da presença do Espírito Santo, para que a gente compreenda o que é viver horizontalmente, o que é viver verticalmente, sem os excessos, sem os legalismos e também sem os liberalismos e sem a deturpação da palavra de Deus, onde nós temos a verdadeira palavra, onde temos o verdadeiro evangelho, onde compreendamos a verdadeira vontade do Pai e possamos fazer com que essa vontade se cumpra nas nossas vidas. Que Deus possa nos dar essa compreensão do grande amor de Deus. Que Deus possa nos dar a compreensão do que é vivermos uns pelos outros e ajudarmos uns aos outros a cumprir a meta, cumprir o objetivo. Mesmo porque eu iniciei falando de uma analogia de um time de futebol. E o time de futebol, ele não ganha um campeonato se ele não tiver o equilíbrio entre as forças horizontais e as forças verticais. Ele não ganha um campeonato se ele não tiver um equilíbrio entre ataque e defesa. E se ele também não tiver o entendimento de um técnico, de uma filosofia de jogo, aonde leva
esses equilíbrios a conduzirem para a vitória, porque é ela que interessa. Diferente disso, eu não creio que interesse para time algum. Não interessa também para nós chegar ao Senhor Jesus na sua volta e falar que está nos apartando para o lado do fogo eterno. Queremos sim ser apartado para o vinde bendito de meu Pai e possuir a herança que está preparado desde a fundação do mundo. É isso que nós buscamos, é isso que nós almejamos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer compreendermos a essência da sua palavra, a aplicabilidade, a prática da palavra do Senhor, e que nós possamos estarmos preparados e prontos para quando o Senhor Jesus voltar. Esse funil, esse caminho, essa verticalização que foi inaugurada e que está providenciada pelo Senhor Jesus, seja exatamente aquele caminho que nós iremos de uma forma extremamente natural, de uma forma assim, não vai precisar nem ficarmos assim, impedindo o outro de entrar. Não precisamos nem pegar uma senha, como estão pegando a senha da vacina aí, para tomar vacina um na frente do outro. Vai ser uma forma tão exata, tão natural, tão maravilhosa, tão gostosa, unindo o das direitas, o da esquerda, saindo e entrando na conversão para o alto, de onde vem o nosso Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Eu convido vocês aqui presentes, nos colocarmos em pé. Pedimos a bênção de Deus, pedimos a graça do Senhor, porque não é fácil nós mantermos a fé e a esperança e a confiança diante de tantas coisas, de tanto ativismo, tanto trabalho, tanta responsabilidade. Não é fácil mantermos o equilíbrio, porque ora nós pesamos muito a mão numa coisa, numa hora nós pesamos a mão a mais em uma outra, uma hora nós podemos ser legalistas, a ponto de invalidar o amor de Deus, achar que nós temos méritos em nós. Em outro momento, nós achamos que, Jesus não vai voltar. Eu ouço isso desde quando eu nasci. Jesus, e mesmo que Ele voltar, Ele vai flexibilizar ali, Ele vai flexibilizar aqui, Ele vai me dar. Tudo isso nós precisamos compreender e nos colocar na dispensação do Espírito Santo. É o Deus conosco, que habita em nosso coração, que nos direciona, que nos dirige e nos orienta. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, para compreender a Tua perfeita vontade e compreendemos, ó Pai Santo, o Teu plano, o Teu projeto, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja, para mim, para a minha família, para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos distrairmos, ó Pai, a não perdermos o foco, não perdermos a esperança, não perdermos, ó Pai Santo, o passo, errarmos, ó Pai Santo, em nossas decisões, mas nos ajuda, Pai, a andar na Tua presença e fazer o Teu querer. Seja, Senhor, meu Deus, com os Teus filhos, seja, meu Deus, com cada um de nós. Levanta, Senhor, meu Deus, em socorro, porque aflito estamos, ó Pai, quando não compreendemos que precisamos de Ti para a travessia, para a conclusão, para firmarmos os nossos passos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Esta manhã, irmãos, nos fez refletir sobre qual tem sido a nossa filosofia de vida. Qual tem sido a sua
filosofia de vida neste mundo. Jesus, ele destaca, né, e ele denuncia a filosofia da exploração. O presbítero Naor falou, né, de pessoas que pegam a senha para tomar a vacina, mas tem pessoas que estão tomando a vacina sem pertencer ao grupo. E Jesus denuncia isso. Jesus denunciou a exploração dos salteadores que apanharam o homem de surpresa e tomaram o que era dele. É a filosofia onde a pessoa diz: o que é meu e o que é seu eu tomo à força. Jesus também denuncia a filosofia da indiferença. É quando você vê alguém sofrendo e passa de largo. Alguém caído, precisando ser levantado, precisando de ajuda, e você está tão envolvido com os negócios desta vida, talvez até envolvido com os negócios de culto. Não foi os dois que passaram, o levita e o sacerdote, estavam indo para onde? Para a igreja, para o templo, estavam com pressa e não pararam para socorrer. E aí Jesus propõe para nós, irmãos, a filosofia de vida que é pautada na misericórdia. É quando você olha para alguém que está necessitado e você diz: o que é meu, mas eu reparto com você. Verticalização e horizontalização. É o que o presbítero Naor pregou. Você ser vertical e horizontal. Comunhão com Deus e mãos estendidas para aqueles que necessitam. Nós vamos orar nesse instante. Nós temos vários irmãos nossos que estão acometidos pela Covid-19. Inclusive nós temos pastores da nossa igreja que estão entubados nos leitos de UTI do Brasil. Então eu quero te convidar nesse momento a se colocar no lugar dessas pessoas. Eu quero te desafiar nesse momento a sentir a dor que elas estão sentindo. E vamos orar. Temos irmãos aqui da igreja que também estão, tratando, estão passando por dores profundas, mas nós cremos no poder da oração. Amém? A Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em sua eficácia. Então nós vamos orar nesse momento pedindo cura. O Deus que traz a cura está aqui. Amém? Levante as suas mãos aos céus e vamos orar. Bendito Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós estamos na Tua presença, Senhor. E esta oração, ela é específica. O objetivo dela, meu Deus, é apresentar a vida dos nossos irmãos que estão acamados, a vida dos nossos irmãos que estão, meu Deus, hospitalizados. Muitos estão nos leitos de UTI. Nós temos informação de irmãos nossos que estão entubados, meu Deus, em estado gravíssimo. Pai querido, algo que para a medicina já saiu do controle, mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus do impossível. O Senhor pode intervir em cada quadro, em cada situação. O Senhor é Deus que traz a cura. O Senhor é Deus que pode fazer voltar a vida. Pai, nós oramos neste momento, Senhor, e pedimos a libertação, pedimos a cura para todos aqueles que estão, meu Deus, acometidos, Senhor, por esta enfermidade, por este vírus que tem assolado a vida de várias famílias. Senhor Jesus, estenda as Tuas mãos de poder, estenda as Tuas mãos de misericórdia, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, liberta, Senhor, aqueles que estão presos, aqueles que estão oprimidos. Deus de amor, Deus de misericórdia, venha intervir, Senhor,
Intervenha, Senhor, na história do teu povo, Jesus querido. O Senhor é o Deus que ressuscita mortos. O Senhor é o Deus que traz a vida até mesmo aqueles que já estão, meu Deus, desenganados pela medicina. O Senhor pode tudo, o Senhor é poderoso, e nós oramos crendo no poder que há no nome de Jesus, e é no nome de Jesus Cristo que nós repreendemos, meu Deus, toda a enfermidade, todo o mal, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que tiver acometido os teus servos. Visita neste momento, Senhor, aqueles que estão, Senhor, nos leitos de UTI, Senhor. Visita neste momento, Senhor, aqueles que estão com dificuldade, meu Deus, na respiração, que estão, meu Deus, com os pulmões comprometidos, meu Pai. Senhor, traga restauração, traga cura, meu Deus, sopra na vida dos teus servos e servas nesse instante, ó Pai. Deus de amor, Deus de misericórdia. A tua igreja crê, a tua igreja busca, a tua igreja proclama o teu nome, a tua igreja ora e se humilha diante da tua presença, buscando a face do Senhor. Oh Deus da glória, nos ajuda, Senhor, ajuda os teus servos, meu Deus, nesse instante. Traga calmaria, meu Deus, para o coração dos familiares que estão desesperados, que já não sabem mais o que fazer, meu Pai. Senhor da glória, que estas famílias possam ser confortadas e consoladas pelo poder do Teu Espírito Santo neste momento. Que haja esperança no coração. Meu Deus, que a nossa fé possa estar alicerçada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que demonstra compaixão e misericórdia para com os necessitados, para com aqueles que precisam. Deus de graça, nós oramos, meu Senhor, e pedimos que o Senhor nos ensine a amar com a mesma intensidade que a Tua palavra nos pede, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e assim, meu Deus, cumprir a Tua lei, cumprir a Tua vontade para as nossas vidas. Sejas conosco, Senhor, e conosco permaneça para sempre. Continue nos protegendo, continue nos guardando, continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, Senhor, amém, Jesus. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a cada um dos nossos irmãos, e nas suas orações, meus irmãos, continue orando, toda vez que vocês forem se colocar diante do Deus e Pai, clame pela vida destes que estão hospitalizados, que estão uma situação difícil, porque o nosso Deus é poderoso para atender as nossas orações, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse instante com a bênção apostólica. A graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre, amém, amém, Senhor.